Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 13 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 13. A figura 1338 mostra uma cavidade esférica no interior de uma esfera de chumbo de raio R igual a 4,00 cm. A superfície da cavidade passa pelo centro da esfera e toca o lado direito da esfera. A massa da esfera, antes de ser criada a cavidade, é m igual a 2,95 kg. Com que força gravitacional a esfera de chumbo com a cavidade atrai a pequena esfera de massa m igual a 0,431 kg, que está a uma distância d igual a 9,0 cm do centro da esfera de chumbo, na reta que passa pelo centro das duas esferas e pelo centro da cavidade? Algumas medidas informadas no problema não estão expressas em unidades padrão de medida. O raio da esfera é R igual a 4,00 cm. Para converter para metros, eu multiplico por 1 metro, dividido por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar os centímetros e o resultado vai estar em metro, que é a unidade medida padrão de comprimento. 4,00 vezes 1 sobre 100 dá 0,04 metros. O raio da cavidade é a metade desse valor. Então, o R minúsculo vai ser R sobre 2, que é igual a 0,02 metros. A distância entre os centros de massa das esferas é D igual a 9,00 centímetros. Aí eu multiplico por 1 metro, divido por 100 centímetros, cancelo os centímetros. 9,00 vezes 1 sobre 100 dá 0,09 metros. A lei da gravitação de Newton diz que a força gravitacional entre dois corpos é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros de massa. F é igual a G vezes M1 vezes M2 sobre R quadrado. Essa força é sempre atrativa e atua na linha que une os centros de massa dos dois corpos. Se a esfera fosse maciça, sem a cavidade, a força gravitacional de atração entre as esferas seria Ft vai ser G vezes a massa da esfera maior vezes a massa da esfera menor, dividido por d ao quadrado, a distância entre elas elevado ao quadrado. A força exercida pelo pedaço removido, cujo centro de massa estaria a uma distância d menos r do centro de massa da pequena esfera, seria Fc igual a G vezes a massa desse pedaço vezes a massa da esfera menor, dividido por d menos r elevado ao quadrado. A massa da esfera sem a cavidade foi informada no problema, a esfera maciça. No entanto, para determinar a massa removida, vamos precisar fazer uma comparação entre as duas. A massa de qualquer corpo maciço pode ser obtida multiplicando a massa específica do material de que ele é feito pelo volume do corpo. Então, m é igual a ρ vezes v. Então, vai ser ρ, que é a densidade ou massa específica, vezes o volume de uma esfera, que é 4/3 de π r ao cubo. A massa de uma esfera de mesmo material que tem o mesmo volume da cavidade vai ser mc vai ser ρ vezes o volume da cavidade, que vai ser ρ vezes o volume dessa pequena esfera, 4/3 de π r minúsculo elevado ao cubo. Como o raio dessa esfera é igual a metade do raio da esfera maior, mc vai ser ρ vezes 4/3 de π vezes r maiúsculo sobre 2 elevado ao cubo. Quando eu elevar ao cubo, vai ficar 1/8. Então, fica 1/8 vezes ρ vezes 4/3 de π r maiúsculo ao cubo. Só que ρ vezes 4/3 de π r ao cubo é a massa da esfera maciça. Então, podemos dizer que a massa desse pedaço vai ser m sobre 8. Substituindo essa massa na equação anterior, teremos que o Fc vai ser 1/8 de G vezes m sobre d menos r elevado ao quadrado. A força gravitacional sobre a esfera pequena, depois de ser criada a cavidade, será a diferença entre essas duas forças mencionadas antes. O F vai ser o F da esfera maciça menos o F do pedaço removido. Então vai ser G vezes m sobre d quadrado, menos 1/8 vezes G vezes m sobre d menos r elevado ao quadrado.
A gente pode colocar o G, o M e o M minúsculo em comum, que aparece nas duas parcelas. Então fica G vezes M minúsculo, vezes 1 sobre D ao quadrado, menos 1 oitavo, vezes 1 sobre D menos R elevado ao quadrado. Substituindo pelos valores das medidas, teremos que o F vai ser 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é o G, vezes 2,95 vezes 0,431, né, o produto das massas, vezes 1 sobre 0,09 ao quadrado, que é o D ao quadrado, menos 1 oitavo, vezes 1 sobre 0,09, que é o D, menos 0,02, que é o R, elevado ao quadrado. Fazendo essas primeiras multiplicações aí, dá 8,480 vezes 10 elevado a menos 11. E efetuando a multiplicação que aparece nos parênteses, vai dar 97,94. Multiplicando os dois números aí, vai dar 830,5 vezes 10 a menos 11 newtons, que eu posso escrever como 8,305 vezes 10 elevado a menos 9 newton. Eu andei com a vírgula, duas casas para a esquerda, e somei 2 ao expoente da potência. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O F vai ser 8,31 vezes 10 a menos 9 newtons.